Olá a todos, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos falar sobre a probabilidade da intersecção de dois eventos. Essa probabilidade a gente chama também de teorema da multiplicação, que diz o seguinte: a probabilidade de A intersecção B é a probabilidade de A vezes a probabilidade de B, pensando dado que A ocorreu. Então, nada mais é que para eu calcular a probabilidade de dois eventos que ocorrem mutuamente ao mesmo tempo, eu vou multiplicar esses dois eventos aqui, o evento A e o evento B, a probabilidade deles. Só que quando eu vou calcular a probabilidade de B, eu tenho que pensar que A ocorreu. Quando esses eventos forem independentes, a probabilidade da intersecção de dois eventos nada mais é que multiplicar a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Porque se eles são independentes, a probabilidade de B, dado que ocorreu, é a mesma probabilidade de B, né? Ela não vai ser modificada. Vamos ver alguns exemplos, porque com exemplos tudo fica um pouco mais claro, né? O exemplo 1 diz o seguinte: uma fábrica produz 3 produtos, A, B e C. Qual é a probabilidade de ele selecionar ao acaso um produto defeituoso A, se é sabido que 30% dos produtos produzidos pela fábrica são produtos A e 5% dos produtos produzidos A são defeituosos? Bom, para facilitar a nossa compreensão, a gente vai considerar dois eventos. O evento A eu vou chamar do evento ser um produto A. E o evento D é um produto defeituoso. O que a gente quer calcular é a probabilidade do produto ser defeituoso A. Então, quer dizer, é a intersecção desses dois eventos, né? Porque eu quero um produto A que é defeituoso ao mesmo tempo. Então, eu estou querendo calcular a probabilidade de A intersecção D. A gente viu que para calcular isso, basta a gente calcular a probabilidade de A vezes a probabilidade de D, dado que A ocorreu. A probabilidade de A é qual que é a probabilidade de um produto ser A nessa fábrica. E aqui eles estão dizendo, ó, sabido que 30% dos produtos produzidos pela fábrica são produtos A. Então, a probabilidade de A é 30%. Vezes a probabilidade de D, dado que A ocorreu, está dado aqui, ó, 5% dos produtos produzidos A são defeituosos. Não quer dizer, não quer dizer que 5% é do total. É só os produtos A que são defeituosos, e é exatamente isso que a gente quer, né? Então, 30% vezes 5%. A gente vai precisar transformar esses 30% e esses 5% em decimal para a gente poder multiplicar. 30% é a mesma coisa que 30 dividido por 100, que é 0,3. E 5% é a mesma coisa que 5 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,5. Então, que é a mesma coisa que 0,05. Então, aqui vai ficar 0,3 vezes 0,05, que dá 0,015, que na forma de porcentagem é 1,5%. O exemplo 2 diz o seguinte: são realizados 2 lançamentos sucessivos de um dado perfeito. Qual é a probabilidade de ocorrer nos dois casos o número 5? Então, a gente vai considerar os seguintes eventos. O evento A, ocorrer 5 no primeiro lançamento, e o evento B, ocorrer 5 no segundo lançamento. O que a gente observa é que esses dois lançamentos são independentes. Por quê? O número que sai no primeiro lançamento não depende do segundo e vice-versa, né? O número que sai no segundo lançamento também não depende do primeiro. Então, a probabilidade de
a intersecção B ocorrer, que é ocorrer 5 tanto no primeiro lançamento, tanto no segundo, é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Eu não vou colocar nessa segunda probabilidade a probabilidade de B, dado que A aconteceu. Por quê? O que aconteceu no primeiro lançamento não vai interferir no segundo, essa probabilidade é a mesma. E como que fica isso em termos de probabilidade, né? Quanto que vai dar? Qual que é a chance de ocorrer 5 no primeiro lançamento? Lembrando que pode ocorrer pode ocorrer 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ou seja, ocorrer 5 é apenas um elemento do meu espaço amostral. Então, a chance de ocorrer 5 é 1 em 6. E no segundo lançamento é a mesma, né? A chance de ocorrer 5 é 1 em 6. Então, essa probabilidade vai ser 1 vezes 1, 1, 6 vezes 6, 36. Ou seja, dá 1/36. O exemplo 3 diz o seguinte: em uma urna existem 10 bolas idênticas, sendo 4 vermelhas e 6 azuis. Retirando-se 2 bolas nessa urna, qual é a probabilidade de saírem 2 bolas vermelhas? Então, vamos considerar os seguintes eventos. O evento 1 é o evento A, que é a primeira bola ser vermelha, e o evento B é a segunda bola ser vermelha. Então, nós iremos calcular a probabilidade de A intersecção B, quer dizer, eu quero retirar 2 bolas vermelhas, ou seja, a primeira bola e a segunda bola serão vermelhas, que isso é a probabilidade de A vezes a probabilidade de B, sabendo que A aconteceu. A probabilidade de A é a probabilidade da primeira bola ser vermelha. E aqui o que diz? Aqui tem 10 bolas idênticas e 4 são vermelhas. Então, para eu retirar uma bola vermelha, eu tenho 4 chances em 10, né? Porque eu tenho 4 bolas vermelhas e eu tenho um total de 10 bolas. Então, essa primeira probabilidade é 4 sobre 10. Vezes, agora a probabilidade da segunda bola ser vermelha. O que acontece? Eu tinha 4 bolas vermelhas na urna. Se a primeira bola foi vermelha, que é o primeiro evento, agora eu tenho 3 bolas. Então, só sobrou 3 bolas vermelhas. Por outro lado, o total de bolas, que eram 10 bolas, eu retirei uma na primeira retirada. Então, eram 10, agora é 10 menos 1, que é 9. Então, o evento, a segunda bola ser vermelha, ele é dependente do primeiro, né? O número de bolas vermelhas na caixa, na urna, né, diminuiu e o total de bolas também diminuiu. Então, é 3 sobre 9, porque agora eu só tenho 3 bolas vermelhas e tenho 9 bolas no total. Isso vai ficar 4 vezes 3, 12, 10 vezes 9, 90. Dá para simplificar essa fração por 6. 12 dividido por 6 dá 2, 90 dividido por 6 dá 15. E 2 dividido por 15 é a mesma coisa que 0,13, que é aproximadamente 13%. O exemplo 4 diz o seguinte: em uma sacola temos 15 balas, sendo 6 de hortelã, 4 de morango e 5 de limão. Retirando-se ao acaso, sucessivamente, sem reposição, 2 balas dessa sacola, qual é a probabilidade de não sair nenhuma bala de limão? Então, o que eu quero é que não saia balas de limão. Então, a gente vai considerar os seguintes eventos. O evento A, que é a primeira bala não ser de limão, e o evento B, que é a segunda bala não ser de limão. Para o evento A, vamos calcular a nossa probabilidade, né? A probabilidade de A vai ser o seguinte: aí eu tenho que ver quantas balas que não são de limão que eu tenho, né? Eu tenho 6 de hortelã, que pode ser, que eu não quero limão, e 4 de morango. Então, o total de bolas que não são de limão é 6 mais 4, 10. E o total são 15 balas.
Agora, nós iremos para a probabilidade de B ocorrer. Observe que a probabilidade de B depende da probabilidade de A, porque a retirada da segunda bala depende do que eu tirei anteriormente. E o que é A? Eu supus que a bala não é de limão, ou seja, se eu tirei, tanto faz, ou uma bala de hortelã ou uma bala de morango, essas 10 balas agora são 9. E do total de 15 balas, nós temos 14. Tudo diminuiu, né? O total de balas que não eram de limão e o total de balas na sacola também diminuiu. Então, a probabilidade de A intersecção B é igual a 10 sobre 15 vezes 9 sobre 14. Agora é só a gente multiplicar, né? O de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 10 vezes 9 dá 90, dividido por 15 vezes 14 dá 210. Nós podemos cortar um zero para facilitar e eu vou dividir por 3 em cima e embaixo, né? Vai ficar 3 sobre 7. 3 dividido por 7 dá 0,4285, que é aproximadamente 43%. O exemplo 5 diz o seguinte: em uma caixa há 20 selos distintos, de mesmo tamanho e textura, sendo 12 nacionais e 8 importados. Retira-se ao acaso um selo da caixa e registra-se sua origem, procedência. A seguir, retira-se outro selo da caixa, sem que o primeiro seja reposto, e anota-se a origem. Qual é a probabilidade de saírem selos de origens diferentes? Bom, o que acontece aqui é que, para sair selos de origem diferente, eu posso ter o primeiro selo nacional e o segundo importado, ou o primeiro importado e o segundo nacional. Para facilitar a gente conseguir visualizar esses casos, a gente vai construir uma árvore de possibilidades, né? Então, aqui, o primeiro ramo da árvore vai representar a primeira retirada. A primeira retirada eu posso retirar um selo nacional ou um selo importado, né? Eu coloquei N para nacional e I para importado. Na segunda retirada, se o primeiro for nacional, ainda pode ser um selo nacional e um importado. E se o primeiro tiver sido importado, também pode ser ou nacional ou importado. Agora, a gente vai colocar em cada ramo dessa árvore as probabilidades. Então, aqui, para o primeiro selo ser nacional, eu tenho um total de 12 selos nacionais, então 12 casos favoráveis, num total de 20 selos, né? Então, em 12 casos, pode acontecer um selo nacional. E para ocorrer um selo importado, são 8 casos de 20. Para esse segundo ramo da árvore, a gente tem que pensar que o nosso primeiro selo retirado foi nacional. Se eu tinha 12 nacionais, agora eu tenho 11 selos nacionais. Se o total era 20, agora eu tenho 19 selos. E também a gente vai pegar e trazer para cá o total. Por quê? São 12 20avos vezes 11 19avos. Aí é só a gente multiplicar. 12 vezes 11, 132. 19 vezes 20 dá 380. Agora, para o segundo ramo da árvore, a gente sabe que o primeiro retirado foi nacional. Se o primeiro foi nacional, eu continuo com 8 selos importados. Só que o total modificou. Se eu tirei um nacional, agora eu tenho 19 no total. Esse ramo vai ficar 12 20avos vezes 8 19avos. Aí é só a gente multiplicar, né? 12 vezes 8, 96. 20 vezes 19, 380. Vamos para o próximo. A gente quer saber quanto que a gente vai colocar aqui nesse ramo. Agora, sabendo que a primeira retirada foi de um selo importado. Ou seja, agora se eu vou retirar um selo nacional, eu continuo com 12 selos, só que o total é 19. Então, é 8 20avos vezes 12 19avos.
8 vezes 12 dá 96 e 20 vezes 19 dá 380. Para a última perninha da nossa árvore, o último ramo da nossa árvore de possibilidades, eu sei que a primeira retirada foi de um selo importado e a segunda retirada também é um selo importado. Então, se eu tinha 8 selos importados, agora eu tenho 7. E se eu tinha 20 no total, agora eu tenho 19. Então, vai ficar 8 vinteavos vezes 19 vinteavos. Aliás, 7 19avos, né? Então, agora é só multiplicar 8 vezes 7, 56, 20 vezes 19, 380. É bom esse tipo de diagrama, porque se a gente somar esses valores aqui, o total tem que dar 380, né? Porque são probabilidades complementares. Bom, agora vamos à resposta do nosso problema, que ele está perguntando qual a probabilidade de saírem selos de origens diferentes. Então, onde é que isso ocorreu? Quando eu peguei um nacional importado, as origens são diferentes, então essa é a probabilidade, ou se eu pegar um importado e depois um nacional, esse é o meu total. E para a gente saber a nossa resposta, é só a gente somar essas probabilidades, né? 96, 380 mais 96 sobre 380. Então, 96 mais 96 dá 192, 380, é só a gente repetir, né? Quando os denominadores estão iguais, a gente só repete. Soma os de cima e repete de baixo. 192 dividido por 380 vai dar 0,5052, etc. Isso é aproximadamente 51%, né? Ou 50,5%. O próximo exemplo, ele diz o seguinte: a probabilidade de um atirador X acertar o alvo é 80%. A probabilidade de um atirador Y acertar o mesmo alvo é 90%. Se os dois atirarem uma única vez simultaneamente, qual a probabilidade de que ambos atinjam o alvo? Então, eu quero a probabilidade de X acertar e a probabilidade de Y acertar ao mesmo tempo. Observe que a habilidade do atirador X, ela não interfere na habilidade do atirador Y. Então, o atirador X acertar não depende do atirador Y acertar, ou seja, são eventos independentes. Então, a probabilidade de ambos acertarem o alvo vai ser a probabilidade de X vezes a probabilidade de Y, né? A probabilidade de X, do atirador X acertar o alvo vezes a probabilidade do atirador Y acertar o alvo. Então, a probabilidade do X é 80% e a probabilidade do Y é 90%. Para a gente multiplicar essas porcentagens, eu preciso transformar essas em decimal, né? 80% é a mesma coisa que 80 dividido por 100, que dá 0,8. 90% é a mesma coisa que 0,9. Multiplicando 0,8 vezes 0,9, nós obtemos 0,72, que é a mesma coisa que 72%. Agora nós vamos resolver o exemplo 6, que é o mesmo exemplo anterior, só que com um novo item, né? Eu quero calcular agora a probabilidade de que pelo menos um atinja o alvo. Então, para que pelo menos um atinja o alvo, os dois podem atingir o alvo, ou apenas o atirador X, ou apenas o atirador Y. Então, nós teremos as seguintes possibilidades. As possibilidades que a gente tem são as seguintes: o X acerta e o Y erra, o X erra e o Y acerta, ou X acerta e Y também acerta. Para facilitar a gente colocar as multiplicações aqui, eu vou colocar as possibilidades de acertar e errar aqui embaixo. O X acertar, eu sei que a probabilidade dele acertar o alvo é 80%, então é a mesma coisa que 0,8.
Agora, o x errar é o complementar, né? Eu vou fazer 1 menos 0,8, que dá 0,2. Agora, vamos observar do y, né? A probabilidade do y acertar é 90%, ou a mesma coisa que 0,9. E a probabilidade do y errar é 1 menos 0,9, que dá 0,1. Observa que, como são probabilidades complementares, a soma delas tem que dar 1. Bom, então agora vamos preencher essas possibilidades. A primeira possibilidade é o x acerta e o y erra. O x acertar é 0,8. O y errar é 0,1. Então, 0,8 vezes 0,1, que é a mesma coisa que 0,08. A próxima possibilidade é o x erra e o y acerta. O x errar é 0,2. O y acertar é 0,9. Então, a gente vai multiplicar isso daí, 0,2 vezes 0,9 dá 0,18. A próxima é o x acerta e o y erra, que vai ser 0,8 vezes 0,9. Que é a mesma coisa que 0,72. O exemplo 7, ele diz o seguinte, ele é um exemplo do Enem de 2019. Em um determinado ano, os computadores da Receita Federal de um país identificaram como inconsistentes 20% das declarações de imposto de renda que lhe foram encaminhadas. Uma declaração é classificada como inconsistente quando apresenta algum tipo de erro ou conflito nas informações prestadas. Essas declarações, consideradas inconsistentes, foram analisadas pelos auditores, que constataram que 25% delas eram fraudulentas. Constatou-se ainda que, dentre as declarações que não apresentaram inconsistências, 6,25% eram fraudulentas. Bom, então, para a gente poder colocar, para a gente fazer essa questão, a gente vai construir uma árvore de possibilidades. Então, como que ela vai ficar? A gente vai colocar aqui nesse primeiro ramo as declarações normais, né? Se o resultado foi normal ou inconsistente. E se ela for normal, mesmo assim, ela pode ser fraudulenta, ela pode ter uma fraude ou sem fraude. E se ela for inconsistente, a mesma coisa, eu posso ter fraude nessa declaração ou ela pode ser sem fraude, né? Bom, agora a gente vai preencher o primeiro ramo, que é quando as declarações são normais. Aqui está falando que 20% delas são inconsistentes. Então, quer dizer, 20% é inconsistente, o restante, 80%, é normal. Lembrando que 80% é a mesma coisa que 0,8. Já vou colocar na forma de decimal para facilitar. Se 0,8 são normais e 0,2 são inconsistentes. Além disso, aqui foi falado que 25% das declarações inconsistentes são fraudulentas. Então, dentro das inconsistentes, eu tenho 25% fraudulentas, então 0,25. E vou terminar aqui de ler, depois a gente preenche o que falta, né? Aqui eu tenho 0,25 fraudulentas dentro das que não apresentaram inconsistência. Isso aqui são as normais, né? Então, dentro das normais, eu tenho 6,25%, que é a mesma coisa que 0,0625, que são fraudulentas. Bom, agora para a gente descobrir quanto que a gente vai colocar nesse ramo aqui, eu vou fazer 1 menos 0,625, que vai dar 9.375. Agora, para a gente descobrir quanto que eu vou colocar nesse raminho aqui, eu faço 1 menos 0,25, que dá 0,75. Bom, o que que a gente quer?
Eu vou terminar de calcular quanto que eu vou colocar em cada ramo aqui, para depois a gente voltar na questão, certo? Então, primeira coisa, nesse ramo aqui, a gente vai multiplicar 0,8 vezes 0,0625, que vai dar 0,05. Nesse próximo ramo aqui, eu vou calcular 0,8 vezes 0,9375, que vai dar 0,75. No próximo ramo, eu vou multiplicar 0,2 vezes 0,25, que dá 0,05. E no último, eu multiplico 0,2 vezes 0,75, que dá 0,15. Bom, aqui está perguntando qual a probabilidade de, nesse ano, um contribuinte, a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente, dado que ela era fraudulenta. Então, é a probabilidade da declaração ser inconsistente, dado que ela é fraudulenta. Isso é uma probabilidade condicional, né? Como é que a gente calcula isso? É a probabilidade dela ser inconsistente e fraudulenta ao mesmo tempo, dividido pela probabilidade dela ser fraudulenta. Essa probabilidade aqui, inconsistente e fraudulenta ao mesmo tempo, é este ramo aqui, né? Que no caso vai ser 0,05. Agora, a probabilidade dela ser fraudulenta, ela não está num ramo só. Por quê? Eu tenho esse tanto aqui que é com fraude e esse tanto aqui também que é com fraude. Por quê? A declaração ser fraudulenta, ela pode ser uma declaração normal ou pode ser uma declaração inconsistente, né? Então, eu vou somar esses dois casos aqui, 0,05 mais 0,05. Então, vai ficar 0,05, eu vou somar esses dois valores, que dá 0,1, 0,05 dividido por 0,1, isso dá 0,5, ou seja, a alternativa correta é a alternativa E. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida deixe nos comentários e até a próxima aula. Tchau, tchau!